Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Fidelis, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Dicionário das Profissões. Hoje eu vou bater um papo aqui com o Igor, profissional de audiovisual. Tudo bem, Igor? Tudo bom, Thiagão? Cara, quero agradecer primeiramente por esse bate-papo. Pô, eu que agradeço a oportunidade aí de contar um pouquinho da minha história e tentar passar um pouquinho da minha experiência, do que eu passei aí, para essa galera aí que está assistindo e tentar contribuir aí com todos. Que bom, fico feliz. Igor, conta pra mim como é que foi o seu início, né, sua trajetória de vida até você chegar na sua profissão. Bom, vamos lá. Cara, eu comecei trabalhando em agência de publicidade, né? Eu tive uma oportunidade e acabei caindo dentro de uma agência de publicidade. E você sabe que quando a gente é pobre, não tem muitas oportunidades, a gente agarra essas oportunidades com unhas e dentes. E eu falei, cara, é aqui que eu vou ficar, uma coisa que eu não conhecia, não sabia muito bem como funcionava ainda, mas tive a oportunidade de ter grandes professores e pessoas que me deram oportunidade para crescer nessa profissão. E comecei lá atrás, comecei a trabalhar em agência, a entender um pouco como era a agência de publicidade, até que eu caí na produção. Né? Dentro da agência ainda. Foi quando eu comecei a ter esse contato com o audiovisual. A gente está falando isso de 2004, 2005, né? Hoje a gente tem todas essas câmeras super tecnológicas, digitais e tal. Na época a gente tinha as câmeras, essas câmeras, né, na Mini DV, até outras câmeras, mas as câmeras que a gente usava para trabalhar eram câmeras de cinema, né? Os comerciais de TV eram feitos com cinema. Então eu comecei a me envolver com isso, me apaixonei até o dia que eu pisei num set de filmagem, né? Dentro da agência ainda como estagiário, assim, olhando, conhecendo. Quando eu pisei, aí deu aquela coisa, arrepiou, e eu falei, cara, é isso. É isso, eu quero fazer isso na minha vida, que coisa linda, né? Era um mundo muito novo para mim. E fui crescendo, fui trabalhando, fui participando em agências e hoje eu sou sócio e produtor executivo aqui da Coração Filmes, que é uma produtora basicamente de comerciais de TV, né? É 90% hoje do nosso business é publicidade, é comercial de TV. E voltando um pouquinho, se eu perguntasse pro Igor lá, quando você tinha talvez 12 anos na pré-adolescência, seu sonho era ser publicitário? Eu digo, profissional de audiovisual? Não. Como é que foi isso? Essa transformação? Cara, assim, como eu te disse, assim, quando a gente não tem muitas oportunidades na vida, a gente abraça as que a gente encontra, né? Eu sempre fui um cara que gostei de música, estudei música há alguns anos e tal. A música me abriu um pouco a cabeça para a arte, e é isso que eu falo que é importante às vezes a gente ter essa ligação com a arte, porque a arte, obviamente que muitas vezes ela não é de fácil acesso, ela custa caro, né? Seja para você estudar música, seja para você ir no cinema, seja para você ir no teatro, para você ir ver uma exposição. Isso obviamente não é uma coisa de fácil acesso. E a música, de uma certa maneira, ela conseguiu abrir minha cabeça para a arte, né? E naquele momento, até então, eu queria ser músico, né? Estudei música há muitos anos, queria ser músico, porque é aquela história, né? Quando você não tem dinheiro, você quer ser músico, jogador de futebol, lutar boxe, você queria ter uma oportunidade para fazer alguma coisa e você crescer não só como pessoa, mas como carreira, como financeiro, como tudo na vida, né? E aí a música abriu a minha cabeça, acabei caindo na agência de publicidade e agarrei as oportunidades, né? Então, assim, obviamente que é difícil, porque você encontra e se depara nessa área com pessoas com perfis cultural e social muito diferentes dos seus, né? Da onde você vem, da tua realidade, das coisas, né? E acabei tendo a oportunidade de mostrar o meu trabalho, crescendo e aprendendo e muito mais como
Assim, eu tinha uma coisa muito de fome de aprender, assim, sabe? Como eu precisava aprender, eu sempre fui um cara muito de ler bastante, de assistir bastante, então eu via muito filme, eu lia muito, eu quase autodidata em algumas coisas, obviamente que depois eu fui me aperfeiçoar, mas o início das coisas sempre foram coisas que eu comecei a buscar, sabe? Essa sede, essa vontade, ela é importante, né? Principalmente para quem não tem a oportunidade, porque nada é fácil, mas se você também não tem o estalo de você querer, é que nem adianta, você pode fazer a melhor faculdade do mundo, mas se você não se dedica, não importa, às vezes você pode fazer uma faculdade que não seja tão boa, seja mais simples, seja uma faculdade que caiba dentro do seu bolso. Mas quem faz é você, cara. É você que vai correr atrás da informação, né? A informação não vai cair no teu colo. Óbvio, a faculdade vai te ajudar, vai te... eu brinco, por exemplo, eu falo que na época que eu estudei publicidade, eu fiz na Unip, o meu sonho era estudar na ESPM, mas o meu dinheiro não podia pagar a ESPM. Então o que acontece? Eu me dediquei o máximo que eu pude na Unip e hoje o mundo é muito louco e dá voltas, eu sou conselheiro da ESPM, né? Então essas coisas são legais e você mostra que não importa a faculdade que você faz, não importa o importante é você querer, o importante é você correr atrás, o importante é você correr atrás da informação, perguntar. Isso é o mais importante para você conseguir crescer. Então, voltando a respondendo a sua pergunta, desculpa que eu dou várias voltas, mas voltando à sua pergunta, eu não pensava em ser publicitário, mas me apaixonei pela profissão, me apaixonei pela produção audiovisual depois, porque foi uma coisa que foi acontecendo e agarrei com unhas e dentes e aí fui desenvolver e aprender e estudar para que eu chegasse até onde eu cheguei hoje. Tem um ponto bem interessante que inclusive muitos deles me perguntam, que é a questão é um dilema. Iniciar uma faculdade antes, como quando de fato você está numa profissão, ou, como você acabou de dizer aqui, na sua experiência, a vida levou você para o ramo de publicidade e, pelo que eu entendi, depois que você foi fazer uma faculdade. Eu queria entender um pouco desse lado da sua formação e como é que foi assim... Você escolheu a faculdade de publicidade, então conta bem um pouco. Então, no meu caso, acabou que eu comecei já na área e depois fui me aperfeiçoar, fui fazer uma faculdade. Mas normalmente a gente não tem essas oportunidades, né? Você começa a estudar e depois você vai se jogar no mercado. Cara, o que eu digo independente dos lados, né, estudar é muito importante. A informação, meu pai brinca, né? Meu pai fala assim, cara, não pude te dar muitas coisas na vida, mas uma coisa que eu sempre vou estar aqui do teu lado te apoiando, é uma coisa que ninguém vai tirar. Dinheiro te tira, todo mundo tem. Dinheiro hoje você tem, amanhã você não tem, casa você tem, amanhã não tem, carro você tem. Agora, a informação, né? O conhecimento, isso ninguém tira de você, né? Então o mais importante é você querer estudar, você querer ter essa vontade. E obviamente que quem tem a oportunidade de trabalhar antes e depois, né, estudar, obviamente eu estou falando no meu caso, porque obviamente não dá para você começar a ser médico e depois estudar medicina, né? São casos e casos, mas no caso do audiovisual, da publicidade, você tem algumas oportunidades que você entra e acaba desenvolvendo depois, entendeu? E aí me conta uma coisa, falando um pouco de audiovisual, como é que você enxerga a profissão quando você iniciou, como você vê ela hoje e uma perspectiva assim pela sua visão de futuro? Cara, é muito legal isso, porque assim, a publicidade, ela é responsável, a gente tem uma responsabilidade muito grande de formar opinião, né? Então, quando eu entrei nesse nosso mercado, ele era um mercado extremamente elitista,
era um mercado extremamente machista, né? Tipo, as pessoas não davam oportunidade para as mulheres, diretoras, por exemplo, né? Dificilmente você via diretoras de criação, por exemplo, nas agências mulheres. Era bem raro, né? E hoje esse mercado ele mudou completamente. Porque o que a gente tem que entender que é o seguinte, na publicidade, a gente precisa se enxergar. Eu brinco que é assim, as pessoas falam, o que você gosta de assistir? O que você assiste? Que série que você está vendo? Que não sei o quê? Que filme você vê? Eu assisto de tudo. Eu assisto desde um filme francês super conceitual, cabeça, inteligentíssimo e tal. Cara, eu assisto, sei lá, TV Fama, eu assisto por quê? Porque eu preciso saber o que o meu público consome. E eu preciso entender o que eles gostam. E o que está acontecendo com a publicidade, vou dar um exemplo. Antigamente você assistia um comercial de televisão e você via um locutor com aquela voz assim, porque isso naquele tempo atrás dava uma credibilidade. Então o cara falava, eu preciso ter uma voz imponente, o cara vai respeitar o meu produto. Hoje o consumidor, ele olha para o comercial, ele quer se enxergar. Não adianta você colocar, por exemplo, acontece muito, comerciais de beleza, né, onde a gente tem mulheres lindas, magras, altas, louras, que a gente sabe que não é a nossa realidade. Então o que está acontecendo muito hoje no mercado da publicidade é isso, trazer a diversidade, tirar os estereótipos, né? Por que não ter um comercial com uma menina plus size? Por que não ter um comercial com uma menina que não tem aquele rosto branquinho, o nariz fininho, como a gente está acostumado? Porque as pessoas precisam se enxergar, né? A gente vive no Brasil onde 90%, sei lá, não sei, vou falar um número errado aqui, a miscigenação, a mistura. Né? Então, cara, não adianta a gente olhar lá e falar assim, cara, não sou eu. E acontece isso também com os locutores. Então você vê hoje as vozes dos locutores são pessoas normais. Sou eu, você, todo mundo ali falando e você quer se identificar. Uhum. Então eu sinto hoje que o mercado da publicidade, ele está se transformando, trazendo muita informação, formando opiniões, né? Abrindo a cabeça das pessoas e o futuro é isso, cara. A gente já está vivendo um pouco dessa transformação digital com conteúdo on demand. Então, assim, a publicidade, ela que hoje quantas vezes você não esperava para ver um programa de TV ou um filme e obviamente a gente usava o break para passar o comercial. Né? Hoje com o conteúdo on demand, você assiste a hora que você quiser, quando você quiser, da sua casa, no seu celular, no seu iPad, no seu, né, qualquer tipo de plataforma ou na própria TV, né, com essas ferramentas. E a gente está se adaptando a como produzir para essas novas mídias, como a gente engajar, como a gente ter conteúdos maior, é menor. Publicidade na TV a gente está acostumado com 30 segundos, mas na internet você pode colocar maior, você pode fazer um conteúdo. Eu brinco e falo o seguinte, não importa o tamanho. As pessoas falam, mas todo mundo passa lá o skip ad no YouTube. E eu digo o seguinte, cara, quando a ideia é boa, você vai assistir. Independente de ter 10, 20, 30 segundos, 40, 50, 1 minuto, 2 minutos. A ideia é boa, você vai ver. Entendeu? Quando o conteúdo ele é importante, interessante, você vai ver. Até porque hoje você pega, por exemplo, muitas marcas que estão fazendo o que a gente chama de branded content. O que é? Antigamente você fazia um comercial, compre, custa tanto, e botava na TV. Hoje não. Hoje você precisa ter um conteúdo interessante associado à sua marca para que as pessoas comprem. Né? Então você pega ali, vou dar um exemplo aqui, não sei se você chegou a ver, em 2001, isso é um grande case inclusive,
foi um dos primeiros brand and content. A BMW chamou em Londres vários diretores de cinema, deu uma BMW para cada diretor e falou assim, cara, faz um filme. A única exigência que eu preciso é que tenha a BMW no filme. E o cara fez um entretenimento com a BMW. Obviamente todos os filmes tinham BMW, mas não é que era um filme, BMW, compre BMW. Não, a BMW estava inserida no conteúdo e foi um grande sucesso, aumentou vendas, uma série de coisas. Mas por quê? Porque foi um conteúdo que as pessoas queriam assistir. Eram mini curta-metragens, né? E foi super interessante. Então, hoje é isso, a gente está se adaptando a essa nova realidade, essa nova maneira de consumir, diferente, por exemplo, da nossa geração, né, que a gente assistia a TV, não que a gente não assista hoje a TV como hoje a gente não assiste esses outros canais, mas a TV ainda é uma coisa, né? Você vai assistir ainda, eu, por exemplo, vou assistir a TV, mas você pega a geração que está vindo aí, não tem o hábito de assistir TV, né? Como a gente assistia. Uma pergunta pontual, o quanto que a pandemia, que ainda está aí, né, no calor, impactou no seu ramo? Muito. Eu acho que a pandemia, eu brinco que a pandemia, ela foi na minha área, né, eu brinco que ela é como se fosse um safety car. Né, o safety car, não sei se vocês todos têm o hábito de assistir Fórmula 1 ou corridas. O safety car é aquele carro que fica na frente dos carros quando tem algum tipo de acidente. Ele faz uma volta e todos os carros vão atrás do outro e todos largam do mesmo lugar, independente se tivesse um primeiro que estava 2, 3 segundos na frente ou o cara que estava em último, a oportunidade ela vai ser igual para todo mundo. Então eu uso essa analogia para contar que a pandemia foi muito dura, muito difícil para o nosso mercado de publicidade, do audiovisual, porque, obviamente, com a economia parada, os clientes investem menos em publicidade, ao mesmo tempo que você está com a economia parada, você precisa anunciar para vender. A gente passou um ano de 2020 muito duro, de incertezas, porque quando iniciou a pandemia, além de bloquearem para a gente poder montar equipes de filmagem, né, a gente não podia aglomerar, então não tinham protocolos, ninguém sabia nada. A gente ficou parado por uns 2, 3 meses sem poder filmar nada. Os órgãos, entidades de segurança dos sindicatos assim, montaram protocolos de conduta de filmagem e a gente pôde começar a testar todo mundo. Então hoje no set de filmagem todo mundo é testado, higienizado, a gente tem um biomédico hoje dentro dos sites de filmagem, medindo temperatura, falando de distanciamento, direto com álcool, né? Esse protocolo funcionou muito bem, inclusive que quando chegou a fase vermelha, onde não poderia funcionar mais restaurante, uma série de coisas, a publicidade continuou trabalhando. A gente só parou na fase emergencial, né? Aquela famosa fase roxa aí, num nome mais popular. Mas foi um momento muito difícil, porém, eu acho que ao mesmo tempo que foi muito difícil, todas essas mudanças, foi um aprendizado. Um aprendizado porque a gente pode trabalhar com menos, a gente pode aprender a trabalhar com menos equipe, a gente conseguiu fazer adaptações para seguir nessa realidade nova que a gente vai viver e a gente não sabe até quanto tempo vai durar. Eu acho que mesmo depois de todo mundo vacinado, mesmo depois de... Acho que algumas coisas ainda vão continuar. Eu acho que a gente no set de filmagem não vai tirar máscara mais. Eu acho que ele não vai deixar de higienizar, de seguir todos esses protocolos de segurança. Né? Eu acho que, por exemplo, sei lá, avião. Avião é uma coisa que eu acho que a máscara jamais vai ser abolida. Né? Ou transportes, essas coisas, porque são lugares e a gente sabe que essa doença, por mais que todo mundo se vacine aí, se Deus quiser, até o final do ano,
mas eu acho que a gente continua um bom tempo aí, pelo menos, a minha opinião, até o meio do ano que vem ainda, bem restrito em algumas coisas. Queria entender um pouco da sua rotina. Me fala um pouco como que é a vida de um profissional de audiovisual. Legal. O profissional de audiovisual tem várias partes, né? Aqui a gente tem os diretores, a gente tem os produtores, a gente tem o pessoal do comercial, né? Que faz a venda dos trabalhos. Minha rotina é basicamente assim. Hoje a minha função aqui, além de sócio, eu sou o produtor executivo. O que o produtor executivo faz? O produtor executivo é o cara que cuida de toda a parte de orçamento de um projeto e a pré-produção junto com os outros produtores da casa. Então, assim, eu recebo da agência um roteiro. Esse roteiro eu vou lá analisar, vou entender quantas diárias eu vou precisar para fazer, quantos atores, se eu vou fazer isso numa locação, né, seja numa casa, numa rua, ou se eu vou para um estúdio. A gente faz todas essas análises, a gente tem uma planilha, que na verdade é um software que tem ali, que a gente orça isso aí, no quantidade de profissionais, quanto de luz eu vou precisar, quanto de arte eu vou precisar, porque a gente quando vai para uma locação filmar e tal, a gente precisa às vezes colocar um vaso, um lustre, colocar uma cortina, pintar uma parede. Então a gente entende tudo isso, passamos isso para a agência, aprovamos, depois começamos um processo chamado de pré-produção de filmagem, obviamente depois que o projeto foi aprovado. O que é a pré-produção? A gente vamos fazer uma visita técnica que a gente chama de tech scout. A gente vai para o local onde a gente vai filmar, a gente tira fotos, a gente escolhe os atores, a gente faz um teste de VT com os atores, né? Antigamente, antes da pandemia, eles vinham no estúdio gravar. Hoje a gente pede mais ou menos, dá um pouco do texto pro ator, ele manda um que a gente chama de self-test, então ele bota lá uma câmera e ele mesmo se grava para tentar se vender, né? A gente pega todo esse material, montamos uma pasta e vamos apresentar isso para o cliente. O nosso primeiro cliente é a agência que vai escolher quem faz a primeira seleção, quem é o ator, qual é a locação, esse abajur é assim, esse aqui é assado, vai ter carro, vai ter criança, não vai ter, decidimos ali, já fazemos uma seleção. Depois a gente vai para o cliente, né? No caso, vou dar um exemplo aqui, Nestlé, a gente vai primeiro para a agência da Nestlé, que faz essa pré-seleção, depois a gente vai apresentar isso para o cliente Nestlé, para aí a gente ir para a produção de fato, onde a gente vai levantar tudo que a gente precisa fazer. Precisa pintar a parede, precisa colocar um armário, precisa não sei o que, os atores já estão prontos, isso já não sei o que, e aí a gente vai para o dia da filmagem, né, fazer. Então esse é o meu dia a dia. Agora na pandemia eu não tenho vindo todos os dias, tenho feito algumas coisas de home office, a gente tem vindo três dias de semana aqui na produtora. Obviamente que chega alguns momentos de pré-produção que a gente precisa vir para cá, porque aí o contato acaba sendo mais rápido, não dá para ficar fazendo videoconferência o tempo inteiro, mas basicamente essa é a minha rotina diária aqui na produtora. Eu fico aqui no Excel. Agora me conta uma coisa, o que não te contaram na formação, lá na sua graduação, na faculdade, e que hoje, você vivendo, né, o dia a dia, obviamente entendendo exatamente como é a prática, que você acha importante quem se interessa pelo ramo? Legal. Cara, basicamente muita coisa não me contaram lá. Várias coisas. Cara, na verdade é um pouco... Que a gente sabe que a teoria é uma coisa... Exato, e a prática... Exato. Assim, obviamente que a faculdade ela é muito importante. Eu fiz grandes amigos na faculdade, aprendi bastante, tive grandes professores, mas na prática ela te mostra uma série de coisas, né? A gente vivenciar hoje um mundo do audiovisual e assim, hoje vocês que estão aí assistindo a gente, tem uma vantagem que lá atrás não existia isso. Não tinha essas câmeras
Óbvio que são ainda equipamentos caros, mas não tão caros quanto naquela época. Hoje você pode começar a trabalhar com câmeras mais baratas, mais simples, e começar a evoluir, crescer. E isso é uma boa coisa que naquela época não existia, porque se eu quisesse fazer um comercial de TV naquela época, eu tinha que ter uma câmera que custava, sei lá, $100 mil, né? Uma coisa muito cara. Hoje não, hoje você pode, essas pequenas câmeras, não que a gente não tenha câmeras profissionais, hoje a gente, no set de filmagem, a gente usa uma câmera digital chamada Arri, que é chama Alexa, de uma empresa chamada Arri, que é uma empresa alemã, que sempre fez câmeras de cinema e agora ela está fazendo essas câmeras digitais. Agora não, já faz um bom tempo. Mas você pode ter uma DSLR dessas aí, uma Canon ou uma A7S, são câmeras da Sony que você tem uma qualidade muito boa, tão quanto uma câmera profissional. Óbvio, depende da lente, uma série de coisas, mas hoje você pode experimentar. Então, assim, se tem uma dica que eu posso dizer hoje experimente. Se você tiver a oportunidade de pegar uma câmera, sair filmando, fazendo suas experiências, filmando seus amigos, o videoclipe do grupo da esquina, da tua casa, que é teu brother, o cara que canta rap, o cara que canta funk, cara, faz isso, experimente, porque isso é uma coisa que eu não tive na minha época e eu tive que aprender tudo isso na raça, entendeu? O que não fazer na profissão? Pergunta difícil, né? Cara, pra mim o que a gente não tem que fazer é querer ser o que você não é. Você tem que ser ético, você tem que ser profissional, não ter medo de falar não e não ter medo de falar não sei. É muito melhor você, às vezes, quando está começando uma profissão, você fica aquele medo e a insegurança de dizer que você não sabe. Mas é muito pior você falar que sabe e não conseguir entregar algo que seja o esperado pelo, sei lá, seu chefe, quem seja, seu cliente, né? Então é muito melhor você chegar e falar assim, eu não sei. Posso pesquisar, posso procurar alguém que faça, posso tentar trabalhar junto, mas ou me dá uma oportunidade para tentar, eu não sei. Então, assim, para mim, o que a gente tem que entender nessa profissão, e eu vou dizer que é por experiências próprias, né? A gente, quando entra e tem aquele medo, aquela insegurança de falar, cara, se eu falar que eu não sei, ele vai me mandar embora. Se ele falar que eu não sei, ele não vai me contratar. Então, seja ético, fale não quando tem que falar não e não minta, sabe? Não sei, é muito mais legal. Tem um ponto aqui do nosso bate-papo que eu acho que é legal, que é o pulo do gato. Que é aquela dica que você acha que é legal falar o que é fundamental para eles que sonham de repente em ser um profissional de audiovisual. Qual que seria aquela dica de ouro que você passaria para eles? São algumas, né? Mas eu vou tentar sintetizar aqui um pouco. Cara, leia muito, assista muito filme, assista filmes de diretores que você gosta, assista clipes. Referência é tudo nessa área, né? É o que eu disse, às vezes a gente não consegue ter a grana para ir no cinema, a grana para fazer alguma coisa, mas hoje a gente tem tudo isso na internet. A informação é muito fácil na internet. É uma das vantagens que a gente tem hoje que antigamente não tínhamos. Então, assim, cara, a gente vive num mundo onde a tua vivência vai imprimir no teu trabalho. Então, assista muita coisa, veja muita coisa, leia muita coisa, veja a arte, porque isso vai imprimir no seu trabalho. Então a dica não adianta você pegar uma câmera e sair filmando se você não sabe como os outros profissionais que já estão há algum tempo trabalhando com isso fazem.
Você não sabe o enquadramento, você não sabe que luz, você não sabe o que é. E isso vai te trazendo conteúdo, bagagem para você poder analisar e falar assim, isso é bom, isso não é, essa luz está bonita, essa luz está feia, né? E isso você só vai conseguir assistindo, vendo informação. Você fala assim, pô, por que a luz? Por que consegue ficar e quando eu pego minha câmera eu não consigo ter essa mesma textura, eu não consigo ter essa luz? Mas será que é a lente? Tudo isso você vai, quando você tiver com o seu equipamento na mão, você vai conseguir entender. Só que se você não tiver bagagem para analisar e para imprimir isso no seu trabalho, você vai sair atrás, né? Então a dica é: leia, assista, ouça. Para a gente fechar então o nosso bate-papo, queria que você passasse uma mensagem. Fica à vontade. Legal. Cara, um pouquinho de tudo que eu já falei aqui, galera. Assim, eu estou muito lisonjeado de estar aqui com o Thiago, oportunidade, obrigado mais uma vez. Você. Galera, não é fácil. Nada é fácil, tudo é muito difícil, mas assim, quando a gente quer, a gente consegue. Talvez demore um pouco mais, talvez seja um pouco mais rápido, mas assim, determinação, força de vontade, estudo, a gente chega lá. Cara, obrigado. Obrigado você. Você deu uma aula aqui, gostei bastante, sua história de vida, parabéns, cara. Obrigado. Você tá aqui, não é à toa. Persistência, e eu gostei das coisas que você falou, porque é isso, cara. A gente sai da periferia, mas não quer dizer que a gente tem que aceitar a nossa realidade. Claro. Acho que o mundo tá aí para exatamente a gente superar desafios e ir adiante. Sim. Seja se a vida deu oportunidade pra gente ou se a gente se colocou na situação e aí a coisa funciona. Mas as oportunidades acontecem, cara, quando a gente quer, quando a gente, assim, a gente não pode deixá-las passar, né? Então, assim, são poucas as oportunidades, às vezes, em muitos casos. A gente sabe que a realidade do Brasil é uma coisa difícil, que muitas vezes a gente está falando aqui sobre comprar um equipamento, sobre pegar uma câmera na mão, mas muitas vezes a gente sabe que o dinheiro do trabalho que você faz, ainda não como um profissional da sua área, é o dinheiro que você vai trazer para colocar comida dentro da sua casa, né, para alimentar sua família, para ajudar o teu filho, para botar o leite. A gente sabe que a realidade não é, que ela é realmente dura e difícil, né? E já vivenciamos ela. Então, assim, mas não desista. Persista, força de vontade. Muitas vezes você vai... Eu conto uma história e só para finalizar aqui, desculpa, eu sei que eu já passamos bastante do tempo aí, mas assim... Eu nasci na periferia de São Paulo, lá em Pirituba, e eu sempre estudei, corri atrás do meu, que não sei o que, né? E tenho vários amigos que estiveram lá comigo e tal, meus pais ainda moram lá, e quando eu vou visitá-los, os mesmos amigos que sempre falavam assim pra mim, pô, Igão, você tá, pô, vem aqui tomar uma aqui comigo, vem fazer não sei o que, vamos jogar bola, vamos não sei o que. Enquanto eu tava estudando, eu saía cedo de casa, pegava trem, ia trabalhar, chegava em casa no outro dia, quase já na hora de acordar para ir trabalhar de novo no outro dia. Hoje, quando eu chego lá, a galera fala, pô, esses caras estão no mesmo lugar. Não evoluiu, né? Não evoluíram. Então, assim, tudo é uma questão de o que você quer. Para eles, talvez, esteja super legal. Eu não estou aqui criticando, Lógico. Né? Para eles aqui, cara, eu quero ter essa vida, eu quero continuar sendo aqui, morando no meu bairro, com meus amigos, com a sua família, e tá tudo certo. Agora, vai depender de você, o que você quer. Você quer crescer? Você quer ser um profissional? Você quer ser um diretor? Você quer ser um empresário? Aí você que vai se perguntar. Ou não, às vezes você não quer, mas o que a gente está querendo dizer existe oportunidade, existe coisa, existe as oportunidades existem, só que a gente tem que ajudar, a gente tem que correr atrás dela também. Cara, obrigado de novo. Obrigado você. Desculpa, não, mas vai falar bastante. Não, e mensagem positiva e super rica, e essa é a ideia do canal. Legal.
Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um like, se inscrever no canal, compartilha com um amigo e com todas aquelas pessoas que com certeza faça sentido, não só para profissionais de audiovisual, mas para qualquer profissão, porque com certeza aqui é uma aula. Sim. Quero pedir também para que vocês, inclusive o Instagram do Igor estará aqui na legenda. @Igor Ferreira aqui. Exatamente. E tá aberto lá para bater um papo, qualquer coisa. Se vocês tiverem dúvida, gente, pode me chamar, pode... posso até dar meu e-mail se vocês quiserem. Meu e-mail é igor@corazon.tv.br. Faço questão de responder as dúvidas de vocês, se vocês quiserem. Não consigo prometer para todo mundo que a gente está num momento de pandemia, mas podemos aí organizar, de repente, se alguém quiser vir conhecer aqui a produtora. Legal. A gente pode fazer isso aí sim. Quero pedir também para vocês seguirem a gente lá no Instagram, inclusive lá vai estar a linha do tempo, falando um pouquinho sobre a história da profissão. E, gente, espero que vocês tenham gostado. Obrigado de novo. Obrigado a você, Thiagão. Valeu, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Desculpa, eu enrolo pra cacete pra falar. Não, cara, você foi bem pra caramba, velho. Obrigado mesmo, viu, Igor? Não sei, mano. Caraca, que história bacana de vida, viu, meu?